lá, gente. O tema da reunião de hoje é: o que sofri também foi um abuso? Hoje eu estava vendo uma série muito legal, né, que eu descobri, daqui a pouco eu boto no grupo, que a série fala de abuso psicológico, né? E a mulher não aguenta mais, pega a filha e foge no meio da noite. O que acontece? Falam para ela denunciar e ela fala assim: ah, mas eu não sofri um abuso de verdade. Eu não quero tirar o lugar das pessoas que sofreram um abuso de verdade. E a assistente social pergunta para ela: tá bom, e o que seria um abuso de mentira? Né? O abuso de mentira não existe. Abuso é abuso. Dói. Não tem nível para doer. As consequências para quem sofre o abuso são geralmente permanentes, tá? E muito prejudiciais. Então não tem essa de foi um abusinho, foi um abusão. Entendeu? O fato de não ser de caráter sexual não significa que não seja grave, tá? Então, eu busquei uma definição de abuso e achei muito interessante. A definição é da palavra abuso, tá? Mas colocando isso num relacionamento, você vê que é uma coisa assim que encaixa muito, tá? Então eu busquei a definição: abuso, usar ou consumir de forma excessiva, errada ou inconveniente. Colocando isso dentro de um relacionamento, se encaixa perfeitamente. Mau uso, excessivo ou injusto. Algo, situação ou circunstância que causa aborrecimento. Ação que consiste em ultrapassar os limites. E o mais perfeito dentro do relacionamento: agir de forma a servir apenas os próprios interesses, mesmo se prejudicando outrem. Quem o abusador ou abusadora, ela age de acordo com os próprios interesses, independente se está fazendo bem ou mal para outra pessoa. O abusador não busca fazer o mal, o abusador busca se fazer bem, independente se vai passar por cima da cabeça da outra pessoa, tá? Ultrapassar os limites do respeito. Aí eu achei interessante também colocar definição de respeito. Colocar uma definição básica de respeito, né? Respeito, sentimento que impede uma pessoa de tratar alguém mal ou agir com falta de consideração na maneira como se comporta com os outros. Sentimento que faz com que alguém não diga ofensa ou insulto. Sentimento que leva alguém a tratar as outras pessoas com grande atenção e profunda deferência. Isso é o respeito, tá? O que acontece? O abuso... desculpa, e tá aqui. A falta de respeito é ser descortês, inconveniente ou invasivo com outra pessoa, tá? Eu gosto dessas definições porque, assim, a gente às vezes sabe o que é, mas não sabe explicar. Então, essas definições de dicionário são excelentes. Eu fui criada por uma mamãe que me obrigava a procurar no dicionário. Não tinha Google. Era dicionário. Então, eu sempre gostei muito das definições, tá? O que acontece? O abuso é ultrapassar o limite da outra pessoa, causando sofrimento a outra pessoa, certo? Então, não tem como a gente mapear, porque cada pessoa tem um limite diferente. O que é bom para mim
não vai ser bom para o outro e por aí vai. Se a pessoa andar dentro do respeito, ela não abusa da outra pessoa, entendeu? Então, o abuso e o respeito são duas coisas contrárias. Onde há respeito, não há abuso. Tem algum ruído de alguém aí que tá fazendo ploc, 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 ploc. Não sei de quem é. Vamos lá. Então, a questão do abuso, ela depende, tá? De pessoa para pessoa. O que vai me ofender, às vezes, não vai ofender o outro, né? Então, a gente, assim, primeiro a gente faz o mínimo para que não ofenda ninguém, para que não ultrapasse, né? A gente segue uma regra de sociedade para que não ultrapasse o limite do outro. Depois, lógico, a gente conhece o outro, quem a gente se relaciona e a gente respeita o que está dentro do mapa da outra pessoa, o que está dentro da vida, dos pensamentos da outra pessoa, tá bom? Falando de tipos de abuso, eu usei a minha mente, tentei lembrar de tudo possível, tá? Se não tiver alguma coisa aqui, depois a gente comenta. Se no final vocês tiverem alguma dúvida, se alguma coisa é abuso, a gente discute se é abuso ou não, tá bom? Então, eu comecei com os tipos de abusos psicológicos. O abuso psicológico, né, é o mais difícil de detectar, porque, né, foi justamente que eu vi na série que o cara deu um soco na parede do lado do rosto da menina. Não é uma agressão física, mas é uma agressão psicológica. É uma ameaça, tá? Então, eu coloquei alguns tipos de abuso psicológicos. Primeiro que eu coloquei é a coação. Você coagir o outro, você obrigar o outro a fazer alguma coisa de forma que ela não consegue se negar a fazer, tá? Isso, a coação geralmente vai estar em todas as questões do abuso psicológico, tá? Humilhação, né? A pessoa humilhar a outra, né? Xingar, falar que o outro não presta, que ninguém vai amá-lo, que, assim, eu como abusador vou falar pra minha vítima, só eu para te amar, porque eu sou maravilhosa, por isso que eu te amo, porque você não presta para ser amada, entendeu? E por incrível que pareça, isso é muito real, tá? E a questão assim, de ressaltar qualquer defeito e até mesmo que não é defeito, a pessoa bota no outro para, né, para humilhar e a pessoa acaba acreditando. Tem coisas muito simples relacionadas a isso, mas que são humilhação. Você não percebe o quanto você magoou o outro, ressaltando uma coisa que às vezes o outro nem acha, mas ele passa a achar, tá? Eu engordei 20 quilos, por exemplo, e eu não me considerava gorda até que as pessoas começaram a falar que eu estava gorda, entendeu? É mais ou menos por aí. Eu comecei a entrar numa paranoia, isso foi antes do healer, né? Eu comecei a entrar numa paranoia e tudo ficou ruim. As roupas ficaram ruins, eu já não me olhava no espelho. E isso é o poder da palavra. Ninguém veio com uma nutricionista, com uma dietinha, com um conselho bom de exercício físico. Ninguém veio com isso. Só vinham com o fato: nossa, como você está gorda. Tá? Então, assim, isso é um tipo de humilhação, tá? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Chantagem emocional é outro tipo de abuso psicológico. Chantagem emocional é muito, muito primo da coação, tá? Chantagem emocional, assim, induz o outro a fazer o que a gente quer. Eu faço uma chantagem emocional com vocês em relação ao sorteio.
né? Em relação à reunião, eu falo que eu sinto falta de vocês, que vocês precisam vir, entendeu? Eu faço chantagem emocional em relação a Cleri, mas eu juro que é amor, tá? Mas eu faço uma chantagem emocional, falo que Cleri fica me traindo e tal. Mas enfim, a chantagem emocional leva a vítima a fazer muita coisa porque ela se sente culpada, tá? De estar fazendo o outro sofrer. Eu conheço um casal que claramente o cara estava abusando e traindo a minha amiga, e ela falou assim: ah, mas se eu largar ele, ele se mata. Isso é uma chantagem emocional. Ela ficava porque ela se sentia responsável, porque ele dizia para ela que se ela largasse ele, ele se mataria. Então, chantagem emocional também é muito forte, tá? Culpabilização é botar no outro a culpa do seu erro, né? Eu te traí porque você não me correspondia. Eu te traí porque você trabalhava muito, já ouvi isso. Ah, eu pessoalmente. Te traí porque você trabalhava demais, não estava me dando atenção e enfim, né? Então, eu te bati porque você sabe que eu tô nervosa, né? Ou nervosa, e fica me atiçando. Eu te bati, a culpa foi tua. Entendeu? Culpabilização é botar a culpa do seu erro no outro. É outro tipo de abuso psicológico. Constrangimento, né? É a tal da humilhação na frente dos outros. Tá? Outro tipo de abuso psicológico. Ameaças podem ser físicas ou até mesmo emocionais, né? Acusação. A pessoa começa a te acusar sobre coisas que você não fez. Tá? A gente está falando de relacionamento, mas tem muita questão também de pais acusarem, sei lá, que você quebrou um copo, que você não quebrou, e aquela acusação virar uma verdade, você ser punido por aquilo. Isso é um abuso psicológico. O tal romântico, que todo mundo romantiza, ciúmes. Ciúmes não é prova de amor. Ciúme é um abuso psicológico. Entendeu? A pessoa com ciúme, ela te agride psicologicamente, porque ela vai entrar na acusação, vai entrar no constrangimento, vai entrar em todas as áreas do abuso psicológico, tá? A traição também porque machuca, dói, e eu costumo falar que traição é um dos atos mais covardes que existe, porque não sai um inteiro desse triângulo. Triângulo, sei lá quantos, né? Mas o fato é que ninguém sai inteiro, né? Costumam culpar a amante ou o amante, mas a amante ou o amante estão ali se envolvidos emocionalmente, estão ali sofrendo também, ridiculamente, mas esperando que o outro termine com o oficial para ficar com ele, né? E assim, desculpa pelo ridiculamente, porque isso é sentimento, tá? Mas assim, é uma tortura, né? A pessoa se tortura, porque ela fica, e quando ficar com aquela pessoa, ela não vai confiar, porque estava traindo. Já, né, já veio de uma relação de traição. Então, a traição também traz muita coisa, né? Assim, relacionada ao abuso psicológico. A falta de respeito, né? O que a gente estava falando do limite do outro, né? Você não respeitar o limite do outro é um abuso psicológico. Se a pessoa tiver algum trauma, alguma dor em cima daquilo ali, vai machucar muito essa falta de respeito, tá? A agressão verbal, propriamente dita,
né? A pessoa xingar, a pessoa gritar, tá? Grito também é um abuso psicológico. Tá? Grito é uma coisa de impacto, é uma coisa que machuca, tá? Inclusive criança, eu sei que geralmente os adultos gostam muito de gritar com criança, mas o grito causa um mini trauma. A cada grito, a pessoa vai se machucando psicologicamente, tá? Eu posso afirmar que em 17 anos do meu filho, eu gritei umas 3 vezes com ele. Quando eu gritei, eu me arrependi, porque foi um destempero meu. Eu me arrependi porque ele tremeu todo, porque ele não sabia nem o que era grito, porque eu não gritava, sempre conversava. Tá? Então, assim, me arrependi muito. Do momento que eu lembro, eu me arrependo muito, tá? Aí vamos lá, isso foi o que eu achei de abuso psicológico. Provavelmente tem mais, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, tá? Tipos de abuso físico. Começa pela agressão física, né? A agressão física, ele só segurou meu braço, não me bateu. É agressão física. A agressão física é você impor a sua força. Você é mais forte que o outro e você impõe a sua força em cima da pessoa. Então, qualquer coisa, imobilizar a pessoa é uma agressão física, tá? Ah, mas a pessoa ia me bater, eu imobilizei. Ok, a pessoa ia te agredir e você segurou. Sim, é o mais lógico a se fazer, tá? Mas não deixa de ser uma agressão. A questão de você se defender é uma coisa, você está se defendendo, ok, tá? Mas eu já passei por situações, porque eu sou uma menina muito doce, muito fofa, né? De eu querer sair de uma situação, de eu querer me afastar da pessoa, que a pessoa não estava me agradando, e a pessoa me segurar. E isso dá uma sensação de impotência horrorosa, porque eu não tinha força para me soltar, entendeu? E eu queria sair daquela situação. E me machucou? Não me machucou, mas não me permitiu sair dali. Me causou um desconforto muito grande, entendeu? Então, entra em agressão física, sim. Entra em abuso físico, desculpa, tá? Imobilização. O cárcere privado, muito sério, muito grave. Ele entra também no abuso psicológico. Ele é um abuso tanto físico quanto psicológico. Físico porque você está preso em algum lugar. Psicológico porque mexe totalmente com o psicológico da pessoa, tá? E tem vários tipos de cárcere privado, não significa um sequestro. Às vezes a pessoa impede a outra de ir na rua, convencendo, né, pela coação, né, coagindo a pessoa a não sair. E isso já é um cárcere privado, tá? Impor força, eu já falei, né? Você impor a sua força em cima do outro, né? E os casos de abuso sexual. O abuso sexual é o mais chato de falar, né? Mas eu comecei com estupro de vulnerável, tá? O vulnerável é a criança, é quem tem algum problema neurológico, é quem não pode e não tem condição de decisão. Uma pessoa bêbada é uma pessoa vulnerável. Tá? Eu deixo isso bem claro quando eu falo disso, né? Já conversei com muito adolescente que embebedar a garotinha para conseguir se dar bem é estupro. É tão grave quanto a força, porque a pessoa não tem poder de decisão em cima daquilo, tá? E o estupro de vulnerável não tá só no coito, na penetração, tá em qualquer abuso, qualquer toque sexual,
tá? Não é só, porque não estuprou, porque não teve penetração. Mentira. Não vulnerável, você encostar no vulnerável sexualmente é estupro. Pode ser qualquer toque. Pode ser 1 segundo de toque. É estupro. Tá? E eu gosto muito da palavra estupro, porque a palavra estupro choca. E faz as pessoas pararem para pensar. Tá? Outro tipo de abuso sexual: olhares, toques ou verbalização de caráter sexual. Tive que ensinar isso para algumas pessoas, né? Isso, claro, desculpa, sem consentimento dos mesmos, tá? Eu tive que explicar isso para algumas pessoas, que eu não sou obrigada a passar por um local e um camarada falar no meu ouvido gostosa, como se tivesse me provado dos pés à cabeça. Eu não sou obrigada a estar num ambiente de trabalho com um cara me secando que parece que eu tô sem roupa. Entendeu? Isso é abuso sexual e isso causa. Porque, como a gente falou, o abuso é o que o outro faz porque ele tá afim, né? Pela vontade dele. E que causa um dano na outra pessoa. Então, assim, vão ter mulheres que vão falar assim, ó, se eu passar por uma obra, o pedreiro se não tiver um pedreiro que grite gostosa, eu volto para casa e troco de roupa. Tem uma amiga minha que fala isso. Eu prefiro que eles não me enxerguem. Eu, Larissa. Então, assim, pra mim, se alguém gritar gostosa, vai me dar vontade de perguntar da onde que me conhece, né? Pra minha amiga, se chamar ela de gostosa, ela vai, né? Tá, agora, hoje eu tô bem. Entendeu? Então, assim, depende muito de pessoa para pessoa. Só que na dúvida, não faça. Entendeu? Eu expliquei porque teve, né, as leis ficaram mais rigorosas em relação a isso. Então eu explico isso. Para muita gente é constrangedor, para mim é constrangedor. Entendeu? E não foi porque um dia eu passei por um abuso, não. Foi porque eu acho que é uma falta de respeito. E assim, não posso, essa parte eu não posso falar, depois eu falo. Porque isso vai ser divulgado, essa parte, se tudo der certo, se o celular permitir, mas fala de outra pessoa, então daqui a pouco eu conto essa situação de abuso, tá? Mas enfim, né? A gente estava nos olhares, toques ou verbalizações de caráter sexual. Imposição de força, quando a pessoa pega outra força e faz, e toca, e faz o que quer fazer com a outra pessoa, sem a vontade da outra, tá? Imposição psicológica. Muitos e muitos casais, muitas e muitas mulheres, principalmente as mais antigas, foram estupradas pelos seus maridos. Igual, eu não sei se era uma novela, uma série, Apronte-se que eu vou te usar. A mulher era obrigada a servir o homem e ela não queria. Ela estava fazendo sexo contra a vontade dela. É um estupro. E é muito triste. Principalmente assim, entre um casal é muito triste. Tá? A mulher se sente um lixo. Eita. Tá? E, logicamente, ato sexual sem consentimento. Qualquer ato sexual. Tá? E, novamente, o ato sexual não é somente a penetração. Tem muita coisa. O toque nos lugares, né? Nos seus lugares íntimos. Até mesmo as palavras. Eu já escutei. Olha, eu lembro disso. Eu não sei por que isso aconteceu. Eu lembro que eu estava na alfabetização. Se eu estava na alfabetização, eu tinha 7 anos. Eu lembro que um coleguinha meu estava atrás de mim falando da linguiça dele.
E eu, como criança, não estava entendendo o que ele estava falando, que linguiça é essa, né? Que ele tem tanto orgulho, assim, né? E eu não entendia o porquê que ele não parava de falar aquilo. E ele falava e falava. E ele tinha a mesma idade que eu. Provavelmente aprendeu isso com algum adulto, né? E ele falava. Na hora do recreio, ele perguntou: Você quer ver minha linguiça? Eu, curiosíssima, falei que queria ver a linguiça. É engraçado, mas é triste uma criança de 7 anos. E ele me mostrou a linguiça dele. E quando ele me mostrou a linguiça dele, eu fiquei tão chocada com aquilo. E eu lembrava de cada frase que ele tinha falado em relação à linguiça. E aquilo ia me dando um nojo. Porque até então eu estava escutando super tranquila, achando que era uma linguiça, né? Uma comida, né? Quando eu descobri o que era tal linguiça, aquilo me deu um nojo. E, como eu falei, eu estava na alfabetização, não sei a minha idade, mas provavelmente com 7, no máximo 8 anos. Mas aquilo me deu um nojo de toda a história, e a história se repetia na minha cabeça. Então, assim, foi um assédio sexual de uma criança da mesma idade que eu, mas foi um assédio sexual que me causou trauma. Porque aquilo ficava na minha cabeça e eu passava por ele na rua e, assim, eu tinha horror dele. Entendeu? Mas, assim, engraçado que o fato... Desculpa, mas o fato dele mostrar a linguiça não foi tão chocante. Foi o fato de descobrir que a linguiça era aquilo que foi chocante. Entendeu? Mas, enfim, então, a verbalização também é um abuso sexual e causa trauma, sim. Tá? Eu não sei nem por que eu lembrei dessa história. Há muito tempo que eu não lembrava dessa história. Mas é isso. Vou pausar, vou fechar o vídeo aqui, tá? E vamos começar a conversar. Eu tenho um negócio para contar. Aí só vou contar para quem tá na reunião. Olha o suspense.